A ONU News conversa agora com a ministra Cláudia de Ângelo Barbosa, diretora do Departamento de Direitos Humanos e Temas Sociais do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Ela está em Nova York para a Conferência Internacional sobre Populações e Desenvolvimento. Seja muito bem-vinda, ministra, e obrigado por conversar conosco. Muito obrigada pela oportunidade de falar. Bom, ministra, 2024 marca 30 anos da histórica Conferência Internacional sobre Populações e Desenvolvimento, a conhecida como Conferência do Cairo. Ela foi realizada em 94 e é conhecida também por ter colocado os direitos humanos no centro das políticas públicas, como uma estratégia para alcançar o desenvolvimento sustentável. Qual você diria que é o status do Brasil na implementação desse programa de ação, olhando tanto para o que foi alcançado quanto para o que falta alcançar? Eu acho que o Brasil, recuperando um pouco esse histórico, o Brasil foi um dos países mais ativos em Cairo em 1994. Houve muitos avanços, né, particularmente de um ano para cá, né? No Brasil, nós restabelecemos a Comissão Nacional de População e Desenvolvimento. Teremos um evento semana que vem em Brasília. E estamos rearticulando várias políticas públicas em torno desse instrumento que é o fato de desagregar dados para que nós possamos aprimorar políticas públicas, né? Em termos institucionais, a novidade é que foram criados ministérios, né, específicos para determinados grupos, né? Nós temos o Ministério de Igualdade Racial, todos, né, os chefes com status de ministros de Estado, Ministério da Igualdade Racial, Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Ministério dos Povos Indígenas, né, e Ministério das Mulheres. Então, a ideia é que cada um desses, no caso, por exemplo, dos povos indígenas, é que a população, os povos indígenas se tornem sujeitos formuladores de políticas para temas que lhes dizem respeito. Isso é uma novidade que o governo tem feito e que só reforça o compromisso do Brasil com o exercício da Conferência de Cairo e com a intenção de fazer avançar políticas públicas direcionadas para grupos específicos. E o que a senhora diria que ainda falta alcançar, ministra? Olha, os desafios são muito grandes, né? Eu acho que o Brasil, como um país em desenvolvimento, compartilha, né, com vários países em desenvolvimento carências, né, basicamente de recursos. Nós temos um país de dimensões continentais, uma desigualdade não só social, que é profunda, mas também regional. Então, a gente fala de realidades muito díspares, né? E como que as políticas públicas chegam na ponta, né, a ponto de melhorar a vida diária dessas populações. Então, e a nossa estrutura constitucional, ela estabelece parcerias entre o governo federal, entre as entidades federativas, que são muito importantes. Então, essa engrenagem, ela é realmente muito importante que funcione para que a gente consiga atingir os objetivos lá na ponta, né? Eu diria, mencionaria esses aspectos. Obrigado, ministra. A senhora falou de desagregar dados, né? Olhando os últimos dados demográficos brasileiros, eles apontam o constante aumento da população feminina, né? Que hoje está em 51,5%. Quais são as ações específicas que o Brasil está tomando para atender às necessidades dessa população em particular? Eu mencionei, né, que foi criado, quer dizer, o Ministério das Mulheres, que é chefiado pela ministra Cida Gonçalves, que tem sido bastante ativo, várias áreas que afetam, né, a população feminina têm sido objeto de políticas direcionadas, né, e isso também há uma preocupação de ter uma perspectiva transversal, né, com relação à questão de gênero e de raça pelo governo brasileiro. Então, nós, por exemplo, só para mencionar, o Brasil está presidindo o G20, né? E pela primeira vez
nós estamos realizando as reuniões do grupo de trabalho sobre empoderamento das mulheres. Vários temas que constam da pauta do governo brasileiro, do Ministério das Mulheres, têm sido trazidos à tona. Por exemplo, o combate à violência, né, contra a mulher, a misoginia, o discurso de ódio, né, também. E um tema que tem se ressurgido aqui, que eu observo, e que tem sido uma preocupação entre os países, né, da América Latina, é a questão, por exemplo, da economia de cuidados, né? Porque nós sabemos que a mulher é a que mais se envolve com o chamado as políticas de cuidado, que geralmente são trabalhos que não são remunerados, que são desvalorizados, e quando eu falo mulher, com uma incidência maior ainda sobre as mulheres negras. Né? Então, todo esse corte, né, de raça, de gênero, ele tem sido trabalhado e no funcionamento, né, da máquina federal, isso tem sido feito de maneira transversal, porque envolve políticas em comum. Por exemplo, no caso das mulheres negras, né, que tem uma incidência social muito grande, envolve a atuação tanto do Ministério das Mulheres como do Ministério de Igualdade Racial. Então, eu acho que a grande preocupação é nós atuarmos, né, em termos de Brasil, com relação à nossa população, de maneira integrada e transversal, para que a gente consiga fazer com que políticas cheguem e atinjam resultados lá na ponta. Né? Okay. E como é que tem sido acolhido essa pauta que o Brasil está trazendo no G20, que tem um conjunto de nações com diferentes realidades em relação a esse tema? É verdade que o G20 é um grupo um pouco heterogêneo, né, culturalmente heterogêneo. A ideia é que o Brasil, né, a ideia é que nós consigamos chegar a um resultado comum. Não há nenhuma intenção de imposição cultural, mas a avaliação que nós temos como Brasil é que nós estamos falando de problemas e questões que são universais. Né? Quando nós falamos dos problemas que afetam as mulheres, esses são problemas, por exemplo, a violência doméstica, né? a necessidade de buscar a paridade de gênero no mercado de trabalho. Todos são questões comuns a vários países, tanto países do norte, países do sul, países ocidentais e orientais. Então, eu acho que quando a gente fala numa perspectiva de direitos humanos, a gente tem que buscar uma linguagem universal. Né? Não há uma contradição entre a diversidade cultural e a universalidade dos direitos humanos. Nós enxergamos assim de uma maneira muito integrada. Então, a nossa aproximação é sempre feita de uma maneira respeitosa, mas buscando sempre o que a gente chama de base comum. Eu acho que é possível fazer isso. Eu acho que o Brasil tem essa vocação de buscar essas pontes. Muito importante esse esforço. E ainda no tema de mulheres, ministra, o relatório da situação da população mundial de 2024, da ONU, né, desse ano, destaca o papel que o racismo, o sexismo e outras formas de discriminação representam como obstáculos ao progresso das mulheres, especialmente em questões de direitos de saúde sexual e reprodutiva. Né? Então, os dados do relatório mostram que mulheres e meninas que são pobres ou pertencem a minorias étnicas, ou raciais ou indígenas, têm maior probabilidade de morrer porque não têm acesso aos cuidados. Como é que o Brasil está buscando superar esse desafio em particular? É aquilo que eu tinha comentado, né? Nós estamos retomando, né, essa política de desagregar dados, ter um retrato mais acurado possível, né, do que é a população brasileira, com vários cortes, né, porque justamente a importância de formular políticas públicas que sejam direcionadas e que atendam às necessidades específicas dessas populações é muito importante. Senão nós vamos estar lidando com modelos teóricos que não vão ter efetividade nenhuma. Por exemplo, quando nós falamos, né, você mencionou as mulheres, né, as mulheres negras, indígenas, e quando a gente fala de interseccionalidade, de transversalização, é porque justamente todas essas incidências, elas agravam a situação. Né? Por exemplo, uma mulher
negra, ela tem, estatisticamente nós temos observado isso, ela tem muito mais risco de ser vítima de feminicídio, de sofrer violência doméstica. Estatisticamente isso está registrado. Então, há que se fazer um trabalho direcionado, né? Direcionado para esse contingente. Porque há dados que apontam, por exemplo, que a violência contra a mulher branca teria diminuído e aumentado contra a mulher negra. Então tem todo um ambiente aí, isso não é dissociado, por exemplo, da questão da juventude negra, que é um tema que a ministra Aniele Franco tem tratado lá no Brasil, não é dissociado da questão da violência urbana, da carência, né, da ausência de políticas públicas, até por uma questão de carência orçamentária, enfim. Então, acho que é tudo um exercício desafiador, mas que tem que ser conduzido com bastante precisão para que a gente alcance o resultado, né? Perfeito. Ministra, para a gente fechar, o Brasil também tem insistido bastante na inter-relação entre o desenvolvimento econômico, social e ambiental. Então, agora o Brasil nessa posição de liderança global, por exemplo, à frente do G20, recebendo a COP30 ano que vem, como é que o Brasil está tentando fazer essa abordagem integrada também nesse nível, né, de trazer o econômico, o social e o ambiental como uma abordagem integrada para buscar soluções para os desafios globais? Olha, isso a agenda ambiental para o Brasil é central, né? Como nós sabemos, até pelas nossas características. Do nosso discurso aqui, que foi enfatizado pelo nosso representante permanente, é que é importante sempre enfatizar que os 3 pilares do conceito do desenvolvimento sustentável estão juntos, né? O pilar ambiental, o pilar econômico e o pilar social. Porque no nosso discurso nós dissemos o que mais causa empobrecimento, que mais causa que afeta o meio ambiente é a pobreza e a fome, né? É a ameaça mais óbvia contra o meio ambiente, né? Que seria um desenvolvimento desordenado, né? É fundamental, e eu acho que o Brasil tem passado essa mensagem, né? Como um país mega diverso, como um país que tem que tem grande protagonismo na agenda ambiental, mas que se reconhece como um país em desenvolvimento. Então, essa agenda social, ela não pode, de forma alguma, a agenda social e econômica estar dissociada da agenda ambiental, né? É importante que essa visão seja integrada. E quando nós falamos, por exemplo, na Agenda 2030, é importante dizer que todos os 17 SDGs, né, desenvolvimentos sustentáveis, todos esses objetivos eles estão ligados, eles não são dissociáveis, eles estão totalmente conectados. E é por isso que não é possível abordar todas essas questões de forma isolada. Daí, quando nós estávamos aqui debatendo o que é que a Conferência de População e Desenvolvimento pode contribuir para a Agenda 2030, é porque a ideia de Cairo é que todos esses temas estão postos sobre a mesa, eles estão conectados. A ideia de população e desenvolvimento é que você não pode ter uma abordagem fatiada, né? E isso está refletido na Agenda 2030. Então, é muito coerente essa visão integrada em todos os aspectos. Essa, eu acho que é a grande contribuição de Cairo para o exercício, né? Para o exercício de revisão da Agenda 2030. E o Brasil, como um país mega diverso, como um país em desenvolvimento, ele tem, eu acho que, legitimidade para falar exatamente isso, na necessidade de não compartimentar, senão vai ser um fracasso, né? E é essa nossa mensagem que eu acho que nós temos passado com relação ao G20. Na COP30, eu acho que essa é a mensagem também que o presidente tem sinalizado, e é importante sempre enfatizar isso, né? Todas essas agendas se comunicam, né? Ok. Tem mais alguma mensagem final, ministra, que você gostaria de deixar para a gente encerrar essa entrevista? Eu acho que é importante, baseado nessa perspectiva que o Brasil tem, é importante destacar que a nossa diplomacia ela se coloca à disposição para dialogar, né? Pelas nossas características, que são bastante diversas, que são
que são por uma população plural que nós temos no Brasil, de que nós somos interlocutores confiáveis, nós somos interlocutores que temos facilidade de lidar com todos os polos, e eu tenho transmitido isso aos meus colegas aqui, e a nossa diplomacia está justamente aqui para contribuir para esse exercício, para tentar vencer resistências, para tentar estabelecer diálogos em agendas que são comuns, né? Nós acreditamos que como eu tinha falado, realmente os direitos humanos são universais, né? Apesar das nossas diversidades. E que bom que sejamos diversos, né? Obrigado. Essa foi a ministra Cláudia de Ângelo Barbosa, diretora do Departamento de Direitos Humanos e Temas Sociais do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Muito obrigado, ministra, por essas declarações e reflexões, e até o nosso próximo encontro. Muito obrigada, agradeço muito a oportunidade. Obrigado. Em nome da ONU News.